Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, de volta aqui nessa quinta-feira com informações fresquinhas, quentinhas do Fluminense, que enfrenta no sábado o Corinthians, jogo, não vou dizer de vida ou morte, mas, cara, jogo muito decisivo, né? De 6 pontos ou de 100 pontos, como você quiser dizer aí, porque o Fluminense precisa vencer para quem sabe tomara, vai saber, quem sabe de repente dar uma respirada fora do Z4, seria um presente no fim dessa rodada para os tricolores, mas o time está todo esfacelado, está sem elenco, um monte de gente machucada, suspensa, inclusive o próprio técnico Mano Menezes. Vou falar disso, vou trazer informação, atualização do que eu tenho nesse momento, dos jogadores que podem voltar, né? Treinaram, não treinaram, vão treinar amanhã. Vou trazer informação e vamos falar também sobre um comparativo de número de finalizações entre o time de Mano Menezes e o de Fernando Diniz. Você tem alguma ideia desse comparativo? Vou mostrar para vocês. E a arbitragem, né, que foi assunto muito importante nessa última semana, depois da roubalheira, né, na derrota para o Vasco. O árbitro para o jogo contra o Corinthians, para esse sábado, está definido. Vem saber comigo tudinho agora. Tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC. Estamos aí com 49 mil inscritos praticamente, né? Falta bem pouquinho para chegar nos 50 mil. Muito obrigado a todos que já se inscreveram e que puderem se inscrever agora. É de graça, é só clicar aí na inscrição. Se você quiser deixar seu like, se você gosta do meu trabalho, deixa o like. Também é 0800, é no botão aí de baixo. Aqui embaixo também tem o botão do Clube de Membros. Se você quiser dar uma força a mais para o canal, se você quiser saber como funciona, sem compromisso, clica aí embaixo no botão do Clube de Membros. Aliás, os membros desse canal estão assistindo primeiro esse conteúdo. Essa primeira apresentação é só para os membros, daqui a pouco ela vai ser liberada para todo mundo. Você que já está vendo agora e não é membro, podia ter visto antes, se fosse já membro aqui do canal Ilan FC. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos lá, então, para membros e não membros. Vamos bater esse papo aqui, porque, galera, o Fluminense está vindo aí de mais um tropeço, né? 2 derrotas consecutivas, uma para o Vasco e outra agora para o Grêmio. O Vasco pelo Campeonato Brasileiro, outra contra o Grêmio na Libertadores. Antes tinha empatado com gosto de derrota contra o Juventude, então a fase não é boa, mas dá para a gente tentar relaxar um pouquinho, tentar até, enfim, olhar as coisas com um olhar um pouquinho mais bem-humorado. Dá uma olhadinha nisso aqui que fez, tá na moda esse troço, né? O Gabriel Veloso, né? Aí o Twitter dele, que é @Veloso com 2 L's, Gabriel, tudo junto. Gabriel Veloso fez a dublagem de alguns momentos do jogo entre Grêmio e Fluminense. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vou soltar. Divirta-se aí, né? Porque é sempre legal ver isso aí. Olha só. É por isso que eu ofendo o juiz. Eu prefiro me fuder. Os 2 pra frente. Fecha aqui. No valendo. Pô. Você acha que pode? Luxou? Hein? Mentira, mano. Não tava fora. Meu filho, não tava fora. Não tava fora, meu amigo. Não tá fora. Não mais. Não. Tá, né? É isso! Porra! Não adianta. Não adianta. Eu toquei ele uma puta madre! Puta madre! Ei, aqui. Não pegou nada. Bora pro jogo. Hoje é 3-1. Vamos de 3-1. Vá tomar no... Por quê? Ei, vambora! Ei! Vamos, pô! Vamos! Pega! Não, cansou. Sim. Os 2 encostou. Ok. Sim. Ok. Você também. Ele me deu um soco, pô. Tá tomando suco. Não, empurrar é uma coisa. Foi só pra eu? Ele me deu 3 socos. Só você. Ele me deu, ele me deu 3 socos. Ele me deu. Sai, cara. Eu sou Veloso e me siga para mais leituras labiais quase todos os dias. Valeu, Gabriel Veloso. Bacana, né, cara? Eu acho sempre divertido, é sempre legal a gente ver um lado, né? A gente ouvir ou tentar entender o que eles estão falando, que a gente não consegue normalmente, né? Mas aí os especialistas em leitura labial nos dão essa colher de chá aí. Muito legal sempre. É uma curiosidade, é o outro lado do futebol. Galera, vou falar já sobre escalação, né?
Está num quebra-cabeça difícil de montar, o técnico Mano Menezes. Mas olha esse comparativo aqui, tá? Entre o time do Mano Menezes, que dá para a gente dizer que, por enquanto, vem bem, pelo menos por conta do Brasileiro, 4 vitórias consecutivas antes de perder para o Vasco, mas esse comparativo de número de finalizações com o time do Fernando Diniz. Está aqui, ó. Fluminense finaliza menos com o Mano do que com o Diniz em 24. E criação ofensiva desperta atenção. Isso aí é uma matéria do GE. E aí, o que eles falam aqui desse comparativo? Porque o time do Mano finaliza menos que o Diniz? É isso mesmo? É isso mesmo que eles dizem aqui, ó. Conforme o levantamento do espião estatístico, o time titular do Fluminense, que estreou em 1º de fevereiro contra o Bangu, no Carioca, sustenta a média de 11,93 finalizações por jogo. Nesse recorte, são 46 gols em 24 até aqui, incluindo o time que estreou no estadual, são 53 gols na temporada. Mas aí, quando estreou no estadual, não era o Diniz ainda, era o Marcão. Então, média de 11,93 finalizações por jogo com o Diniz. Mas aí pegou o Carioquinha, né? Enfrentando Portuguesa e Bangu e sei lá o quê, né? Aqueles times todos do Carioca que você sabe quais são, né? E aí o Fluminense, ele estreou na vitória sobre o Bangu e saiu, né? O Fernando Diniz estreou esse ano na vitória sobre o Bangu e saiu depois da derrota para o Flamengo em 1º de junho. Nesse jogo contra o Flamengo, o Fluminense finalizou apenas 2 vezes no jogo inteiro. Quem não se lembra, né? Menor número com o Diniz. Contra o Bangu foram 27. Contra o Bangu. E contra aquele monte de baba lá no Carioca, e finalizava bastante. Mano, por sua vez, assumiu o comando em 4 de julho. De lá para cá, o Fluminense sustenta a média de 11,82 finalizações por jogo. Ou seja, é 11,82 do Mano contra 11,93 do Diniz. Mas vamos lá, vamos botar a coisa em perspectiva certa. O Mano só enfrentou pedreira. Só jogo de Copa do Brasil, agora Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não teve esses jogos café com leite do Campeonato Carioca. Então, é até de se estranhar. Você vê que o número do Diniz está acima do Mano. Na verdade, está igual, é 11,9 a 11,8. Tá igual, mas é até de se estranhar, porque é só lembrar um pouquinho, é só puxar um pouquinho da memória, que na reta final do trabalho do Diniz, o Fluminense tinha dificuldade em fazer 2 ou 3 finalizações no jogo. Às vezes terminava o jogo com 3 finalizações, com 2, como foi contra o Flamengo. E esse time do Mano pode até ser um time que ainda não finaliza o suficiente e principalmente não faz gols suficiente. Não tem finalizações com qualidade suficiente. Mas está muito raro finalizar menos de 10 vezes num jogo, muito raro. Né? E mesmo no jogo contra o Bragantino, quando finalizou apenas 7 vezes, ganhou o jogo de 1-0. Mas finalizou 7 vezes, não é 2 nem 3, e foi um jogo fora de casa. Então, mesmo o Mano ainda está longe do ideal, esse é o fato, ele certamente, na prática, e mesmo nos números, está muito melhor, essa é uma opinião minha, não sei a de vocês, está muito melhor do que pelo menos a reta final do Diniz, os últimos 2 meses de Fernando Diniz, que estava um filme de terror. E o time parecia que tinha alergia a chegar sequer perto do gol. Mal finalizava, era raro da gente ver uma chance criada. Tá bom? Então tem que botar bem em perspectiva essa matéria de comparação aí do GE. Galera, jogo de depois da manhã contra o Corinthians, Fluminense Corinthians, 9 da noite no Maracanã, 23 mil ingressos, mais ou menos, já vendidos para essa partida, segundo informação do Marcelo Neves do GE, e para o jogo contra o Grêmio, semana que vem, terça-feira, pela Libertadores, já são mais de 30 mil vendidos. Tem que chegar junto, galera. Torcedor do Fluminense tem que botar pelo menos 30, 35 mil contra o Corinthians. Tem que ter um estádio cheio para botar pressão no adversário e esse time ser empurrado de algum jeito. Né? E contra o Grêmio tem que ter um pouco mais. Vai ter, contra o Grêmio vai ter mais de 40 mil, é fato. Já são mais de 30 mil. Mas contra o Corinthians a galera tem que chegar junto. Tem que comparecer e botar mais de 30 mil no estádio, pelo menos, para termos uma atmosfera pesada para o adversário. E a arbitragem, né, que muita gente gosta de falar, é um assunto nesse momento muito quente no Fluminense por conta dos erros do erro principal, né, da roubalheira de Daronco contra o Vasco. Olha aqui, está no Netflix. CBF define árbitro de Fluminense e Corinthians. Braulio da Silva Machado será o responsável pela partida. Está aí o Braulio, que é árbitro de Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo jornalista Gerson Júnior da Flu TV. É isso aí. Então, Braulio da Silva Machado. E lá, qual é a sua opinião? Não tenho opinião. Eu não gosto de falar de arbitragem, nem depois do jogo, que dirá antes. Mas, pelo que eu sei, né, não há grandes polêmicas ou grandes problemas, nada muito relevante, digno de nota em relação ao Braulio da Silva Machado em jogos passados do Fluminense. Tem que entrar, jogar bola e ganhar o jogo. É sobre isso. E, para isso, minha gente, o que não falta é problema para o técnico Mano Menezes. Hoje teve uma atividade
lá no CT Carlos Castilho, mas ainda sem os jogadores em campo. Porém, eu tenho informações, né? Jogadores que estão em transição, jogadores que até tiveram algum tipo de lesão na partida contra o Grêmio, saíram de campo mais cedo, como o Martinelli, como o Alexander, como o Keno. Esses jogadores todos estavam misturados na academia, cada um fazendo um tipo de exercício. Claro que jogadores que tiveram algum tipo de lesão leve, como esses 3 tiveram na partida contra o Grêmio, e não tem garantia de presença no jogo contra o Corinthians, também estavam na academia, mas não necessariamente fazendo os exercícios com o mesmo peso, né? Com a mesma normalidade que jogadores que não têm nenhum problema ou não tiveram nenhuma questão física ou médica recentemente. O que eu tenho de informação para vocês. Vamos lá, já tem time? Já sabemos quem vai voltar ou não vai voltar? Não. Absolutamente não, mas temos indícios, temos pistas. Nonato vai estar de volta ao time, vai estar disponível. Kevin Serna vai estar disponível para voltar ao time no jogo de depois da manhã, deste sábado. O que eu posso dizer é que até hoje, quinta-feira à noite, Kevin Serna e Nonato ainda não participaram de treinamentos com bola, com o grupo dentro de campo. Isso é um sinal definitivo de que eles não jogam sábado? Não, não é um sinal definitivo, mas não é exatamente um sinal positivo, né? Porque, obviamente, se eles já tivessem vindo fazendo trabalhos com o grupo no gramado, seria mais positivo, seria mais otimista de ser um sinal realmente indicativo de que eles estariam em campo no próximo sábado, ainda mais com a necessidade que vai ter Mano Menezes. Então, acho que são 2 jogadores com importância hoje já bastante relevante dentro desse grupo do Fluminense, não estavam disponíveis nos 2 últimos jogos e não se sabe ainda se estarão para sábado. Repito, ainda não participaram com o grupo no campo de jogo, no campo de treinamento, de nenhuma atividade em grupo, assim que nesse retorno das suas respectivas lesões. Podem participar amanhã, normalmente, e se isso acontecer, aí sim pode ser definida a presença deles na partida contra o Corinthians. Precisam aparecer no treino amanhã, precisam estar em campo e participar normalmente. Estou falando de Nonato e Serna, que por enquanto ainda não foram a campo. Então toda a escalação, toda essa definição vai acontecer nesse último treinamento desta sexta-feira. Os problemas não faltam. John Arias, ninguém menos que Arias, está suspenso. Paulo Henrique Ganso, suspenso. Talvez 2 dos principais jogadores do time hoje, se não os 2 principais. Mano Menezes, o técnico, está suspenso, não vai poder ficar na beira do campo durante o jogo. Então, Arias, Ganso e Mano suspensos. Quem vai substituir Paulo Henrique Ganso? E aí que vem aquele terror, né? Vai ser o Renato Augusto? Será? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele tem outras opções. Ele pode vir, por exemplo, com André, com Martinelli, se estiver disponível. Martinelli hoje só fez academia, saiu machucado no jogo contra o Grêmio. Tem condições? Ainda uma incógnita. Assim como os 2 que eu citei, Serna e Nonato, Martinelli, Alexander e Keno, só vão confirmar possibilidade de escalação no treino de amanhã. Tem que participar normalmente. Saíram lesionados de campo na partida contra o Grêmio. Então os 3 também só vão definir nesse treinamento de sexta-feira. Mas o meio-campo poderia ser André, digamos, Martinelli ou Alexander, se algum dos 2 puder participar. Bernal está disponível, claro, e Lima. Ele não precisa obrigatoriamente colocar o Renato Augusto, mas é óbvio que se o Renato não começar jogando, vai representar um definitivo desprestígio para ele. Porque o Ganso não está disponível e o Renato não jogar, não começar jogando, como eu espero que aconteça, né, que ele fique fora, realmente simbolizaria bastante que o ciclo do Renato Augusto está absolutamente esgotado no Fluminense. E na frente, ele não tem Arias, ele vai ter apenas Cauã Elias. Né? Quem é que vai começar com Cauã Elias? Serna vai estar disponível? Só saberemos amanhã. Marquinhos está na transição. Pode ter alguma chance de jogar? Pode. Marquinhos está mais tempo fora, mas tem essa possibilidade. Também depende desse último treinamento. Tem o Keno, se tiver condições. Tem o Isaac. Então, é um quebra-cabeça a ser montado. Na lateral esquerda ele vai ter o Esquerdinha, que o Diogo Barbosa passou por cirurgia, Marcelo não está disponível, lateral direito ele tem Samuel Xavier, e a zaga deve ser Thiago Silva e Ignacio, que cumpriu suspensão na Libertadores, mas tem condição de jogar neste sábado contra o Corinthians. É um desafio, é um quebra-cabeça e no momento crucial, no momento em que não pode errar, o Fluminense não tem margem para empatar contra o Corinthians. Bota aqui embaixo o time que você montaria com essas peças disponíveis, deixa o like, comenta.
Que Deus proteja o Fluminense. Seja o que Deus quiser, galera. Amanhã é um treino importantíssimo que vai definir o futuro imediato do Fluminense. Larga o like aí, galera. Obrigado, um abraço. Até a próxima.